Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa sexta-feira. Sextou no Refúgio, o último dia da semana aqui no Grupo Refúgio também tem palavra. De segunda a sexta, todos os dias o Senhor tem falado conosco através de mensagens vinda do céu ao nosso coração e hoje não vai ser diferente, porque hoje nós vamos ler uma mensagem que está em Lucas 17, dos versículos 11 até o 19, aonde vai contar sobre uma história, aliás, sobre uma cura. Uma cura não, sobre 10 pessoas curadas ao mesmo tempo. Dizem que essas pessoas tinham lepra. E naquela época, quem tinha lepra, ela tinha que ficar isolada. Isolada da família, isolada de tudo, até morrer. Mas alguns, né, ou muitos, não sei, eles eram curados. E quando eles eram curados, o que tinha que fazer? Eles tinham que ou muitas vezes era um engano que era a doença, então eles tinham que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia ver que ele estava curado e liberava ele para ter o convívio, né, na sociedade. E a lepra naquela época, né, era uma doença assim que dizimava muitas pessoas. Era uma sentença de morte. E vamos ler o que está escrito. Olha só. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se, a sua fé o salvou. Somente dessa passagem, né, do 11 ao 19, dá para tirar, sabe, um monte de vertentes assim, né, da palavra para as nossas vidas. Mas o que eu quero hoje deixar aqui bem claro é a importância da gratidão. Como a gratidão muda, como a gratidão transforma, né? Quando a gente tem o coração grato às nossas vidas. Essa história conta que tinham 10 pessoas. E essas 10 pessoas, elas tinham uma doença que na época era uma doença que as impossibilitavam de estar com suas famílias, né, com seus amigos, aliás, na sociedade, porque quem tinha lepra, eles ficavam isolados até a morte. Ou muitas vezes que alguns eram curados, ou um diagnóstico errado, digamos assim, eles eram totalmente isolados, né, de toda a sociedade, mas quando eles apresentavam um tipo de cura, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote examinava e liberava, falava, não, verdadeiramente essa pessoa está curada e ela pode voltar ao convívio, né, que não tem perigo nenhum.
de contaminação, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. E o que nós vemos aqui nessa passagem, uma coisa assim que chama bastante atenção, assim que eu fico maravilhada, é que Jesus fala assim, ó, eles gritam, né, Jesus, me cura. E aí Jesus só fala assim, ó, vamos se apresentar ao sacerdote. Por que Jesus não falou, né? Vocês estão curados, olha, vem aqui que eu vou pôr a mão na cabeça de vocês e vocês vão, né, acontecer isso e aquilo. Ele simplesmente fala assim, ó, vão lá e se apresentam ao sacerdote. E você vê que aquelas pessoas, elas creram e entenderam. Vamos nos apresentar ao sacerdote, então, né, significa que estavam curados. E eles começaram a ir. E ao decorrer, né, que eles andavam, que eles iam sendo totalmente purificados. Então você vê que eles tinham fé. Eles teve fé, eles acreditaram. A palavra foi lançada e eles tomaram posse, vão se apresentar para o sacerdote. E eles começaram a ir. E simplesmente foram curados. Todos foram curados. Só que um só voltou. Um só voltou. E agradeceu a Jesus. E Jesus chama atenção e fala assim, não eram 10? Eram 10 que foram curados. E um só voltou. E esse um ainda era samaritano. Gente, como o povo de Deus, né, tá falho. Muitas vezes as pessoas até acreditam, até usam a sua fé. Aprenderam a usar a fé. Mas não tem o coração nem um pouco grato. Uma pessoa que nem conhecia Jesus, que nem era, digamos assim, falar nesse linguajar, tipo assim, era uma pessoa mundana do mundo, vai. Porque ali ele era um outro povo, ele não era um povo israelita, judeu. E só ele voltou para agradecer. Isso chama a atenção de Jesus e até uma certa indignação, no sentido de, não eram 10? Só um voltou. E ainda esse é samaritano. Aí ele fala, vai, abençoa, a tua fé te salvou, né? Tua fé te curou. O que eu quero hoje deixar bem registrado na minha vida e na sua é sobre a gratidão. Tenha um coração grato. Sabe? Que o seu coração transborde de gratidão. Eu acho que não tem algo mais especial para Deus do que ele olhar para o coração das pessoas e ali ele vê gratidão. Gratidão muda toda e qualquer situação. Como a gente já fez alguns estudos aqui no Grupo Refúgio, né, que antigamente a vida financeira era nas segundas-feiras, quantas vezes, né, nos estudos a gente falava sobre gratidão, sobre profetizar coisas boas. A partir de que você fala somente coisas boas, você já demonstra um coração grato. A gratidão é uma chave muito importante que nós devemos a todo momento estar abrindo, estar praticando, não nos apartar, não deixar ela se apartar de nós, é ter o coração grato. Uma coisa assim que eu sempre falo, repito e vou repetir agora, quando Jesus ia fazer qualquer milagre, primeiramente ele agradecia. Ele já sabia que ia acontecer. Ele já agradecia a Deus. O coração dele, sabe, 100% grato pelas bênçãos do Pai. E que eu e você possamos ser assim. Ter gratidão. Ser gratos. Em nome de Jesus, amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe o seu final de semana. Que ricas bênçãos cheguem até a sua vida. Que você possa ter o coração grato, agradecer sempre. Em nome de Jesus, amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.